Profecia hoje. Profecia hoje. Profecia é a indignação que se faz ação em defesa da vida. Hoje iniciamos nosso ensaio com essa forte denúncia. Na semana passada, em mais um episódio do genocídio da população preta em nosso país, a modelo de 24 anos, Kathleen Romeu, grávida, foi assassinada durante a operação policial em uma comunidade do Rio de Janeiro. E como não se trata de um caso isolado, vale registrar que em Salvador, na mesma semana, Maria Célia de Santana, de 73 anos, e Viviane Soares, de 40 anos, ambas trabalhadoras autônomas, foram assassinadas em outra operação policial. Por isso vamos calar um instante, respirar fundo, juntos e juntas em sinal de profundo respeito, fazendo memória dessas e de tantas vidas que perdemos em ações de abuso e de violência policial. Essa injustiça ecoa noite e dia e não podemos ficar calados diante da morte. É nossa tarefa, como profetas e profetisas, permitir o ecoar da voz aos silenciados. Por isso, nosso ensaio de hoje está mais do que especial, minha gente. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a todas as pessoas que ensaiam conosco a profecia para os nossos tempos. Boa noite, minha companheira de apresentação, Niva Neide. Boa noite, Darlan, e boa noite carinhoso a todos, todas e todes que se dispuseram a trilhar conosco esse caminho de inserção no mundo da profecia. Sabe, minha companheira Niva Neide, não há nada mais profético do que a inserção comunitária. O chamado à profecia se dá justamente no contexto comunitário, seja no contexto de uma pequena comunidade, ou seja também no contexto de uma comunidade maior, seja no contexto de uma grande comunidade, que é a família humana e o mundo, a nossa casa comum, nossa aldeia global. A profecia é uma palavra a serviço, e vale lembrar que não se trata apenas de uma palavra pronunciada ou simplesmente escrita, mas da própria vida, que é palavra, que é verbo, comporta uma mensagem capaz de oferecer significado e sentido a outras vidas. E por falar em compromisso comunitário, vale lembrar que estes ensaios para a profecia hoje são promovidos e organizados por um grande coletivo, formado pela comunidade Bremem, pelo CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, pelo MEL, Movimento de Juventudes e Espiritualidade Libertadora,
pela coordenação nacional do Movimento Fé e Política e pelo curso de Ciências da Religião da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Além disso, contamos, como sempre, com o apoio e com a hospitalidade do canal Paz e Bem da Pós TV 247. Nivaneide, nestes ensaios, contamos ainda com outra parceria muito importante, a de cada uma que nos acompanha diariamente. Desejamos que esta grande ciranda vá se ampliando cada vez mais, e nossa proposta é que esse curso tenha também um caráter interativo, a partir dos meios que contamos para fazer acontecer. E aí temos o nosso blog e também o nosso grupo de WhatsApp. E pouco a pouco a gente consegue ampliar, né, essa grande construção, essa grande comunidade profética, né, diga-se de passagem, vai tomando forma. O tema do nosso encontro de hoje é os muitos rostos e formas da profecia hoje. Pretendemos pensar as formas populares de profecia, mas também reconhecer, dar visibilidade e aprender com elas. Neste ensaio, vamos conhecer um pouco das profecias populares que estão nas ruas, nas praças, nas esquinas. Muitas vezes, essas profecias são silenciadas e colocadas à margem. As benzedeiras, as rezadeiras e rezadores, os quiromantes, as cartomantes, os xamãs, os pais e mães de santo, tantos e tantas, e é justamente por isso que vamos acompanhar atentos algumas dessas realidades. Para a gente entrar um pouco mais nessa profunda espiritualidade, eu vou convidar a todo mundo, todas e todos, para esticarem o seu corpo, sentirem os braços, as pernas, a gente se conectar com o nosso corpo. E vamos juntos. Vamos chamar os elementos, aquilo que nos constitui como parte da criação. Ar move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Ar move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Ar move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Ar move, fogo transforma, água forma, terra cura. Incêndio na floresta, mas uma cobra escapou. Ela sabia por instinto qual era o seu destino. Fogo no Museu Brasil Alexandria, mas um livro não queimou. Acho que alguém o salvou. E do veneno se faz vacina, e de conhecimento e sabedoria a cabeça das minas. Chamo pra roda de priori acima pra perguntar, e aí, Nath, o que é que te anima? Você descobriu o Brasil, então chamou. Vamos botar na roda aqui tudo aquilo que assombra, virando as cadeiras da sala de aula de pernas pro ar. Só pra ver essa tal de era de aquário chegar. Libera aí a internet pros meninos jogar, estudar, investir, viajar, versar e fazer magia. Isso é o que me contagia. Porque na regra dos 3 chegou a nossa vez. Colapsei e pensei, se só sei o que não sei, pra quê?
me serviu a escola, geração Coca-Cola, o que eu quero é mudar de hábito, sem fake news, entender os fatos e mesmo com muita coisa na cabeça, ela ainda pensa e tem as suas crenças chamando o Cotela para benzer Nelson Mandela e pedindo pro Leandro Carnal falar sobre renda mínima universal. Ué, filha, não é auxílio emergencial? Não, não é não, pai. É educação federal. Se o progresso é a concretização de utopias, pai Pondé vai falar de anarquia. Eu não fico quieta na escola, entendeu? Chegou a nossa hora. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. A move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. E para iluminar a nossa reflexão, para nos ajudar a ver, a compreender e aprender com essas formas de profecia, nosso querido Arthur, que é professor da Universidade Católica de Pernambuco, mas que há mais de 3 décadas participa de um grupo que ensaia uma proposta profética pelo Nordeste, o grupo de peregrinas e peregrinos do Nordeste. E também a companheira Bernadette, do grupo de mulheres peregrinas. Elas são caminhantes, peregrinas, andantes, e já viram muita coisa neste caminho que é a vida. Bem-vindo, meu irmão Arthur, bem-vinda, Bernadette. Gostaria que vocês falassem um pouco para nós e para toda essa gente que nos acompanha sobre vocês e também sobre essa experiência tão linda que é a Irmandade de Peregrinos e Peregrinas do Nordeste. Sejam muito bem-vindos. Grande alegria estar nesse programa maravilhoso. Quero já saudar as ilustres presenças aqui que nos acolheram, eu e a companheira peregrina Bernadette, a Darlane, Ivaneide, Marcelo e Reinaldo. E também todos os que terão a oportunidade de poder assistir, acompanhar essa live, esse grande aulão, essa grande síntese, que na realidade não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. E assim eu já me apresento. Meu nome é José Arthur Tavares de Brito, mas então durante a minha vida, as pessoas perguntavam qual é o Arthur, é o peregrino? Então depois eu vou dizer o porquê ficou Arthur Peregrino. Não foi eu que disse, mas como as pessoas dizem, eu achei que eu devo acatar o que realmente é. Então, para dizer uma breve palavra sobre a minha vida, eu nasci na zona da mata de Pernambuco, no município de Ribeirão, uma região muito sofrida, de grandes usinas, onde reina a monocultura do açúcar. E, portanto, logo de pequeno, comecei a poder presenciar o que significa a opressão, o que significa o sofrimento, e também o que significa o chamado profético. Eu sou de uma cidade, Ribeirão, que em 1980 teve o seu pároco expulso do Brasil, Padre Vitor Miracapilo. Não foi por outro motivo, a não ser se solidarizar a caminhada dos camponeses, dos pobres, da periferia. Então eu venho um pouco desse chão e comecei a estudar, cheguei até a estudar num seminário, mas logo descobri que eu tinha uma vocação mais importante a seguir, que foi a de peregrino missionário no meio do povo. Então, nesse sentido, que eu me dediquei aos estudos, casei, tenho 4 mulheres, minha esposa Fátima, que com certeza está assistindo aqui o nosso programa, Sara Rebeca, Clara Beatriz e Lara Raquel. Então, eu venho um pouco desse chão das panelas, da cozinha e das estradas.
E é nesse sentido que eu topei, a partir da educação, eu percebi que a educação me levou a tropeçar, a perceber a dimensão profética que há, não a educação somente formal, mas a educação que se dá no concreto, com o cotidiano da vida do povo. E foi a partir daí que eu me descobri peregrino, andando pelas estradas do Nordeste, que no outro ponto, outro momento, eu teria a oportunidade de dizer um pouquinho dessa vida peregrina. Na realidade, eu sou peregrino. Na realidade, sou peregrino. E para fazer a feira, eu dou umas aulas, aí dou umas aulas nessa escola aí que vocês falaram, porque eu tenho uma casa cheia e precisa fazer feira. Porque a peregrinação, a Bernadette está rindo, porque nem sempre dá para fazer a feira. A gente nem carrega dinheiro, nem carrega comida, vai de lugar em lugar, com uma proposta bem clara. Viver hoje o segmento de Jesus no meio dos pobres, nas estradas. E ali, onde a gente está, a gente percebeu o profetismo que já está latente. A gente chega para observar e entra nesse movimento. Muito obrigado. Então, maravilha, companheira Bernadette. Joia. Eu quero agradecer essa oportunidade, né? Eu acho que as pessoas que acompanham aí o canal 247 são pessoas bem interessantes, né? Pessoas que questionam. E esse programa também, esse ensaio, né? Acho que é assim, um grupo bem interessante de pessoas que querem ver o mundo melhor, né? Então, eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui, ter sido convidada para esse momento. Bom, então, eu sou Bernadette de Oliveira, eu nasci em Petrópolis. Eu já sou da cidade imperial, lá do Sudeste, né, do Rio de Janeiro. Mas, com o tempo, descobrindo minha vocação, eu acabei vindo para a Bahia. Já tem mais de 30 anos que eu moro na Bahia. E me sinto assim nordestina. Eu adotei o Nordeste para mim, né? Assim, eu também me sinto nordestina. Eu faço parte de um instituto secular, eu sou consagrada secular e missionária peregrina. É onde, assim, eu fui me encontrando, né? A minha vocação de consagrada, eu já fiz vários tipos de trabalho. Eu vim para o sul da Bahia, para a região de Itabuna. E trabalhei 20 anos, só na Diocese de Itabuna eu trabalhei 20 anos. Em paróquias, em comunidades, né? Mas o meu chamado inicial, que eu comecei até com um amigo que chama Oliveiro, esse chamado foi assim de tentar viver, foi no auge da teologia da libertação, lá nos anos 80, e eu me senti chamada assim, a viver de uma forma mais radical o evangelho. E, com isso, eu acabei chegando a uma comunidade de Salvador, deixei essa vida de paróquia e acabei indo a Salvador, para a comunidade da Trindade, onde eu tive mais contato com a mística peregrina. Foi lá que eu conheci Antônio José, que me apresentou o grupo do GPPN, né, que é o grupo de peregrinos e peregrinas do Nordeste, que o Arthur também participa, e eu fui me encantando com a mística peregrina. Isso foi me envolvendo ao ponto de que eu acabei, mesmo já tendo, eu tinha possibilidade de outras coisas, que eu fiz letras, fiz teologia, mas eu fui me sentindo atraída pela estrada, pelo caminho. Então, a mística peregrina é o que tem me conduzido ultimamente. Então, eu participo também do grupo de peregrinas e peregrinos do Nordeste e fundamos também, eu sou cofundadora do grupo de mulheres peregrinas, que a gente percebe, assim, eu fui me entusiasmando com essa mística, porque ela realmente é profética. Para mim, depois a gente vai poder falar melhor sobre isso, mas só o estado peregrino, para mim, hoje, já é um estado de profecia. E eu tive a oportunidade de escrever um livro sobre isso, Vivências do Caminho. Depois, então, a gente pode conversar um pouco mais. E nós estamos aqui nesse encontro de pessoas que querem fazer este mundo um mundo melhor. E Bernadette, Arthur, Bernadette, eu tenho seu livro aqui, olha só, que conta a história sobre essas vivências, né? Este programa, este encontro de hoje, tem como tema, como já disse, os muitos rostos e formas da profecia hoje.
E, de alguma forma, é um reconhecimento, uma memória de muitas pessoas que marcaram nossa história, que marcaram a história da vida das nossas comunidades, que são exemplos dessa profecia que se traduz no serviço, no cuidado com a vida. Não é? Vocês são peregrinos, são caminhantes e têm uma vida inteira marcada por encontros que são fonte de construção, de aprendizado. Né? Bernadette fala, inclusive no livro, que vocês vão escutando aquilo que Deus revela aos pequeninos. E, a partir disso, eu gostaria que vocês, Arthur e Bernadette, falassem um pouco sobre o caráter profético. Qual caráter profético vocês identificam nas experiências, nas histórias de suas andanças? E que caráter profético vocês, que acentos deste caráter profético, desta profecia, vocês poderiam e gostariam de compartilhar conosco? Acho bem pertinente essa questão. Como dizer algumas palavras sobre essa pergunta, né? A partir dos rostos populares que a gente encontra que estão dentro dessa dinâmica profética. E aqui a gente poderia dizer o que é o profetismo, né? O profetismo não é, como muitos entendem, prever o futuro, pode até dizer alguma coisa sobre o futuro, mas a partir do presente. E, nesse sentido, a gente pode entender por aí a profecia, que é uma comunhão profunda com a cotidianidade da vida do povo, com os acontecimentos sociopolíticos e econômicos. A partir daí, a gente vai poder entender o caminho da profecia, vai poder entender melhor as Sagradas Escrituras e, naturalmente, o caminho de Jesus de Nazaré, que nos leva sempre a grandes desafios. O caminho é uma grande metáfora, porque é você se despojar e ir adiante, encontrando pessoas, encontrando as realidades. E foi dentro desse encontro das realidades e do profetismo que, em 1986, portanto, 34 anos, eu instalou uma ideia de como colocar, eu ainda estava na formação no seminário, e a ideia que instalou foi se colocar na estrada para seguir o caminho de Jesus no aqui e no agora. Então, reunimos um grupinho de mulheres e homens e fizemos uma peregrinação de Pernambuco ao Juazeiro do Norte, fazendo o caminho dos pobres, dos sertões, nos grotões do Nordeste, na Casa de Farinha, no Roçado, na beira do rio. E aí a gente destinou-se nesse caminho viver aquele envio de Jesus. Vão de estrada fora, não levem muita coisa e não levem dinheiro. A gente carrega sem dinheiro, porque é uma opção, né? É uma opção que a gente nem carrega comida de um lugar para outro e nem carrega dinheiro, mas vai vivendo no caminho. E imagine que nesses 34 anos já rodamos esse Nordeste todo nos 9 estados, porque a primeira peregrinação foi ao Juazeiro do Norte. Mas essa experiência, que aí eu coloco nessa dinâmica profética de encontrar os pobres e junto com eles ver o que é que se pode fazer. E durante essas mais de 3 décadas, eu confesso a vocês que nunca passamos fome. Nunca passamos fome. Pelo contrário, tem um dia, inclusive, nas grandes caminhadas, que a gente é um dia que só carregamos a água na cabaça. Mas eu escrevi um texto um dia que é difícil de fazer jejum no meio dos pobres, porque sempre aparece rapadura, beiju, tapioca, como numa casa de farinha, que era no dia de jejum. O pessoal nos deu água, pediu para tomar um café, um cafezinho matado num pilão,
E o beiju que estava saindo da hora, a gente aceitou. Uma peregrina disse, se não aceitar, o pessoal vai ficar chateado. A gente comeu, cantou uns benditos, que a gente é animado. Anda com birimbau, anda com atabaque, anda com uma animação enorme. Né? E no meio do povo, aí a gente, lembro isso numa casa de farinha, era a Serra do Araripe, no Ceará. E quando a gente já ia partindo, que eles estavam numa farinhada. Farinhada é algo eucarístico muito bonito. E a gente queria pegar a estrada, eles, não, vocês não vão agora não, que Dona Margarida já botou a mesa. Lembro como hoje, éramos 17, tinha 14 pratos de baião de 2, encaculadozinho, com abrobinha, com tudo. E aí um peregrino disse, se a gente não aceitar é falta de caridade. Então, nesse dia de jejum, a gente sentou, comeu, depois tomou um chá para poder seguir o caminho. Ora, o profetismo vem dessas experiências comunitárias. É o profetismo na prática, não é só na pregação. São comunidades e grupos proféticos. E a partir daí é o que nós chamamos grupo das peregrinas e peregrinos no Nordeste. Qual é o objetivo? O objetivo é muito simples. Poderíamos dizer que são duas asas. A primeira asa é da gratuidade. Não recebemos dinheiro, aliás, nem carregamos. Portanto, aqui também está um ponto interessante. Por isso que esse grupo tem dificuldade de se acabar. Não rola dinheiro, não rola outras coisas, somente a paixão pelo povo e aí anunciar o reino e vivê-lo no concreto. A primeira asa, a gratuidade de Deus. A gente faz de graça, sem esperar. Porque o peregrino, a vida peregrina é assim, a gente chega, fica, mas no outro dia, quando forem trazer um bolo, não está mais os peregrinos e as peregrinas já foram adiante. Já estão adiante no caminho. Segunda asa é a eficácia histórica. A eficácia histórica é exatamente está no sentido da própria peregrinação. De onde a gente está de olhos muito fixos e atentos ao que acontece naquele entorno. E depende de cada objetivo da peregrinação. Por exemplo, durante esse tempo, várias vezes, desde o século passado, já fomos a Canudos, no sertão da Bahia, fazer o caminho de Antônio Conselheiro, de vários lugares, de Paulo Afonso a Canudos, de Uauá, de Monte Santo, onde eram bases militares. Então, a história de Canudos é uma história subversiva que lá a gente tenta, na estrada, em cada lugar, fazer o resgate dessa história. Serra da Barriga, várias vezes, no Quilombo dos Palmares, Zumbi e Dandara, também. Uma vez fizemos em 1995, final do século passado. Saímos com a réplica da cabeça de zumbi do centro de Recife, que no final do século XVII, 1695, era o centro da província. E aí mataram o zumbi e os seus assassinos trouxeram a cabeça de zumbi para o centro de Recife para amedrontar o povo que queria resistir. Então, 300 anos depois, pegamos réplica da cabeça de zumbi e fomos devolvê-la na Serra da Barriga. Então, andamos todo o Pernambuco para chegar lá na Serra da Barriga, e em cada lugar, quem foi Zumbi dos Palmares, quem foi Dandara, o que é o racismo estrutural, que hoje está cada vez mais forte e vivo, porque ele existia e não era muito percebido. Né? Nem alguns estudiosos perceberam isso claramente e a gente vê. Então, será que essa experiência tem algo de profético? Ora, a gente encontra nos lugares comunidades proféticas e com a nossa passagem é para dar um cutucão, para acordar, mas o peregrino é assim, a peregrina. Não fica, ele vai adiante. Não, ele não é para ficar ali, ele é para dar os cutucões, ele é para animar, ele é para anunciar, para denunciar, mas aquelas comunidades elas têm que se colocar em movimento. Outra peregrinação, e aqui eu já vou, eu não estou detalhando, vou já caminhando para o final, porque, se Deus quiser, eu vou escrever ainda um livro
Eu tenho uma inveja da peregrina Bernadette, que já escreveu um livro sobre suas andanças, mas aqui o nosso grupo tem essa dimensão profética. Recordo também que fizemos, no início desse século, peregrinação Fome Zero, fazendo uma peregrinação de Alagoas em Pernambuco para fazer o mapa da fome por onde a gente ia passando, zona da mata. E aí a gente caminhava pela manhã, de tarde, encontrava o povo no sindicato, encontrava no salão paroquial, encontrava na igreja evangélica, no centro espírita, para conversar sobre a situação da fome no lugar. E aí vinha muita gente que tem interesse nessa dimensão humana e cidadã. E aqui a dimensão de fé, ela entra como um apelo daqueles que, a partir da sua fé, vê que ela está convidando para uma ação. E aí a gente fez um documento em cada cidade que a gente ia, e esse documento também foi entregue. Para quem tem boa lembrança, no governo Lula teve um programa chamado Fome Zero, até que Frei Beto, grande amigo Frei Beto, ele foi o coordenador desse programa. A gente tentou fazer isso aqui, tentou não, fizemos aqui no Nordeste. Pergunto, isso tem uma dimensão profética? Caminhamos também, tem aqui em Pernambuco uma grande obra de Suape, que é um grande projeto faraônico, só que a gente fez uma peregrinação passando nas cidades que esse grande projeto atinge, porque ele tem aquela propaganda dos grandes benefícios, mas na realidade ele traz muita miséria também, traz prostituição, traz exploração do trabalho e etc. Fizemos uma peregrinação em todas essas cidades aqui da Mata Sul, caminhando pelo litoral, não é? De Ipujuca, passando no Cabo Santo Agostinho, chegando em Recife, terminou aonde? Na Assembleia Legislativa de Pernambuco, na Comissão de Direitos Humanos, e trazendo aí o eco, o que a gente chamava dos encontros que a gente fazia com o povo, que eram as assembleias populares. Então, trouxemos o eco dessas assembleias a partir de um documento elaborado em 3 páginas, entregamos à comissão e pedimos uma resposta à comissão, que teve que exigir do governo do Estado o que é que estavam fazendo e quais eram a proposta, e a gente entregou isso para as comissões que estavam trabalhando. Pergunto, aqui tem algo de profético? A gente acha que sim. Bom, também, se eu fosse falar de tantas outras, né, só termino dizendo de uma também histórica, que foi com os ribeirinhos, beirando o Rio São Francisco. Eu vou terminar com essa porque o tema ecológico, o tema eu não chamo mais meio ambiente, do ambiente todo. Fizemos uma peregrinação de Propiá, em Sergipe, beirando o Rio São Francisco. Como também já tivemos em Bom Jesus da Lapa, e depois a gente teve também caminhando no São Francisco. Mas beirando o Rio São Francisco, o encontro com os ribeirinhos para ver o quê? A situação do irmão rio, da água. E, portanto, o rio é vida, a água é vida. E como é que estavam aquelas populações que viviam do rio. Bom, dito isso, eu fico por aqui nesse meu breve testemunho, e eu trazendo esse eco, é um eco coletivo, que não é o Arthur Peregrino. Bom, eu sou Arthur, me chamo Peregrino porque vários nesse grupo, é um grupo que ele tem uma vida que todo ano tem uma peregrinação no mês de julho, que pode ser de 10 dias, de 15 dias, antes era sempre de um mês. O ano passado, em 2020, fizemos sim, o mês todo, a peregrinação de janeiro, que foi de Juazeiro do Norte, lá do Ceará, até Recife, a igreja de Dom Helder, que inclusive Marcelo Barros, nosso irmão, participou, né, com outras, que terminamos com uma celebração ecumênica muito bonita. E aqui sim, termino dizendo que tentamos fazer o casamento, tentamos fazer a síntese da poeira dos livros com a poeira da estrada. Não existe profecia nos livros se não acontecer a profecia nas estradas, na vida. Para ter a teologia da libertação no livro, tem que ter a teologia da libertação nas estradas, na prática, no concreto
e na vida. Um beijão no coração de cada uma, de cada um. Obrigada, Arthur. Bernadette, a palavra é sua. Eu acho que é interessante também a gente falar um pouco sobre esse tema peregrinação, porque há um pouco de confusão. Às vezes a pessoa pega até o avião e diz que fez uma peregrinação. De ônibus, né? Vai a Aparecida do Norte, vai lá o Juazeiro, de ônibus, de Pau de Arara, que ninguém mais vai, né? E chama de peregrinação. Mas, assim, o termo, né, o próprio termo já diz, a origem da palavra peregrinação é andar a pé. Então, quando nós falamos de peregrinação, é uma distinção bem clara de romaria e peregrinação nesse sentido. Né? Há pessoas também que vão no espírito de romeiro andando a pé. Mas, no caso da peregrinação, ela é sempre a pé. E, como o companheiro Arthur colocou, né, no nosso caso, né, essa mística peregrina que a gente conhece, que a gente adota, a gente procura ir sem dinheiro, como ele colocou, né, não leva nada, a gente confia na providência divina. Então, acho que aí já começa vamos dizer assim, um toque de profecia, no sentido de que nós não estamos confiando em estruturas. A gente vai fazer uma caminhada com fundo assim, de espiritualidade. Então, é o testemunho, o próprio testemunho fala por si. E eu percebo também que a peregrinação, ela tem vários tipos de nuances. Ela tem um cunho social, político, econômico e também espiritual. Ela tem uma abrangência, né? Isso para determinar alguns, poderia até pegar outros pontos, mas nesses 4 pontos eu acho que a gente são bem claros quando a gente assume a vida peregrina. Então, porque eu falei de espiritualidade, não falei nem de cristianismo, porque a pessoa, para participar da peregrinação, basta ela querer ter uma experiência de espiritualidade peregrina. Em qualquer assim, crença que ela tem, ou mesmo que ela seja uma pessoa até, não tem problema. Né? O importante é estar ali querendo viver a mística peregrina do jeito que ela concebe. Né? E, no nosso caso, né, que somos cristãs, a gente mergulha nesse espírito do Cristo, né, para tentar viver com os pés na estrada, tentando abraçar o que Cristo também abraçou nessa vida da pobreza e no caminho. Então, outra coisa que eu percebo é que com a mística peregrina, com a vida peregrina, a gente entra em comunhão também com as pessoas que estão sofrendo injustiça, porque a gente se desprove de tudo. E vamos viver como as pessoas que são obrigadas a viver, na pobreza, dormindo no chão, sem alimentação direito, com a saúde prejudicada, sem assistência, né, de saúde, e no nível social, muitas vezes desprezado, as pessoas que são andarilhas, as pessoas que não têm, as pessoas que estão na linha da pobreza, né? Então, a gente tenta, na caminhada, na peregrinação, experimentar isso e fazer uma comunhão, no sentido de também sermos uma voz para quem está nessa situação e não tem como clamar, não tem como proclamar isso. E eu me lembro que, assim, eu acho que é uma forma também da gente atender a um pedido de Dom Helder, que, se não me engano, foi ao Marcelo Barros, que já nos seus últimos dias, ele pediu ao Marcelo que não deixasse cair a profecia. Ele fez esse brado, vamos dizer assim, não deixe cair a profecia. Eu vejo a peregrinação como uma resposta a esse apelo, né? É uma forma da gente não deixar cair a profecia hoje, porque nós vamos na contramão do sistema, né? O sistema capitalista que privilegia o capital, né, em detrimento da pessoa humana. Nós não. O que mais a gente prima é pela pessoa humana, seja ela em que situação ela esteja, né? Esteja ela em que situação estiver. Então, a gente, como o Arthur também já sinalizou aí, a gente tenta viver no desapego, na confiança, na gratuidade, viver a alegria sem ter nada
nada de material, nossa alegria não está em nada de externo, né? E isso nos dá uma possibilidade de viver uma liberdade incrível. Eu acho que no mundo que está tão escravizado, é profético também quando a gente vive a liberdade. E então a gente tenta, né, na vivência peregrina, que também é feita em grupo, na maioria das vezes é em grupo. Eu também tive a oportunidade de peregrinar sozinha, um bom tempo, acho que eu já fiz mais de 8 quilômetros sozinha, mas também em grupo, que é uma coisa bem interessante, né? Quando um grupo se junta no mesmo ideal para tentar ser essa voz na contramão do que tanto se valoriza hoje, que é o ter, o poder, né? O poder, a opressão, o fazer do outro um objeto, né? Então, nós estamos aí nessa luta para tentar favorecer a libertação, né? Que é o Evangelho, o Cristo libertador, que veio até nós. A gente tenta fazer isso, e no específico, que eu faço parte do grupo de mulheres peregrinas, nós tentamos fazer isso em relação à mulher, que é um tema muito necessário, né? Há muita desigualdade em relação à mulher, e nós, então, procuramos, sentimos essa vontade, um grupo em Salvador, sentimos essa vontade de formar um grupo de mulheres peregrinas. E já temos 15 anos dessa caminhada do grupo de mulheres peregrinas, que tenta ser, então, essa voz, né, de proclamar a dignidade e o valor da mulher, em qualquer situação, em qualquer lugar que ela esteja. E só para terminar, que eu acho que estou até extrapolando o tempo aí, contar uma experiênciazinha que eu tive, para falar uma coisa do concreto, né? Eu estava caminhando e tinha uns homens assim, capinando, assim, batendo um pasto, e eu passando, quando eu fui passando, um deles gritou para mim e falou assim: "Você quer ir para minha casa morar comigo?" Eu olhei para ele assim e falei, no mesmo tom que ele, na mesma altura, inclusive ficou mais amplo, porque eu estava um pouco acima e ele estava um pouco assim abaixo. Eu falei: "O que eu quero é respeito." Então, eu acho que é isso que nós, como mulheres, né, peregrinas, estamos querendo proclamar, de que nós queremos respeito, nós temos o nosso lugar, o nosso espaço, podemos fazer uma caminhada sozinhas. Muitas pessoas falam: não vão com homem nenhum para proteger. Não, nós mesmos nos protegemos e caminhamos na confiança em Deus, né? E vamos procurando ouvir a natureza, os barulhos, os silêncios, e vamos caminhando e tentando, na nossa estrada, então, ser uma voz profética que mostra que podemos viver diferente, podemos acreditar no ser humano, podemos viver gratuitamente, podemos dar valor ao que realmente tem valor, que é a vida. Obrigada. Olha, nós agradecemos. Vocês são especialistas no assunto, tanto porque encarnam a profecia, não é? Porque a vida de vocês já é uma profecia, mas também porque vão encontrando no caminho que fazem tantas pessoas que vivem como profetas e profetisas, né? Tantas lideranças comunitárias, tantas pessoas que oferecem abrigo, não é? Que organizam a comunidade, que abrem as portas dessas comunidades a vocês. Acredito que no caminho de vocês já encontraram muitas benzedeiras, muitos rezadores, muitos cantadores, artistas que cantam as dores do nosso povo, que denunciam essas injustiças sofridas, e de uma forma muito ampla, né? Quantos pais e mães de santo que vocês já puderam encontrar no caminho, xamãs e lideranças, não é? De outras expressões religiosas, de saberes populares, não é? E como é bonito ver, testemunhar, escutar tudo isso. Eu gostaria de convidar para esta nossa roda de conversa, ele que já está entre nós, nosso irmão Marcelo Barros, para nos iluminar um pouquinho, para nos ajudar a ver e a pontuar, não é? De toda essa fala de vocês, aquilo que a gente precisa guardar com uma maior ênfase. Marcelo, bem-vindo. Eu acho, Niva, que depois que Arthur e Bernadette falaram, eles trouxeram quase como se fosse um degrau novo, uma etapa nova
nestes nossos ensaios para a profecia hoje. Quase mostraram que profeta e peregrino são bem ligados, quase sinônimos. No cristianismo primitivo, o nome da igreja era caminho. Alguém, quando encontrava o outro, perguntava: você é do caminho? Você é do caminho significa você é cristão? Nos Atos dos Apóstolos, várias pessoas se apresentam dizendo: desde que eu fui do caminho, desde que eu estou no caminho, o Arthur disse o seguimento de Jesus. Mas é interessante que o Espírito de Deus, Arthur disse assim, quando a gente chega na comunidade, a gente cutuca, acorda a profecia que já tem na comunidade. Então, nós não somos como se fosse um depósito da profecia exclusiva. A profecia que Arthur vive, que Bernadette vive, que o grupo de peregrinos e peregrinas do Nordeste vive, é a profecia de despertar as profecias existentes nas comunidades que encontram. E que profecia é essa? Todas as religiões do mundo, todas, umas mais, outras menos, mas todas têm a peregrinação como uma verdadeira oração com os pés. A gente ora com a cabeça, a gente ora com o coração, ora com o corpo inteiro, ora também andando. Há uma yoga hindu que consiste em andar. Você liga a respiração com o passo, e isso é o exercício da yoga. Há uma religião no Oriente, o taoísmo. Na China é a religião maior, mais majoritária. E o que é o Tao? É o caminho. A palavra Tao significa caminho. Então, é a religião do caminho. Aqui na América Latina, aqui entre nós, o povo guarani é um povo de peregrinos e peregrinas. Já no século XVI, eles ensinaram aos missionários a mística do peregrino e da peregrina que a gente ouviu aqui hoje. Essa mística peregrina, os guaranis chamam a busca da terra sem males. E vivem o tempo todo. Eu morei em Goiás 30 anos e eu encontrei peregrinos e peregrinas que, a um determinado momento do ano, andavam sempre para o oeste, buscando o que eles chamavam a bandeira verde. E eu nunca consegui descobrir assim, nitidamente, como é essa bandeira verde. O que é a bandeira verde? É um mistério. Mas é essa busca permanente de uma utopia que está nos pés da gente e no coração. Então é interessante, porque um abade beneditino, São Bernardo de Claraval, do mosteiro de Claraval, na Idade Média, ele dizia: a gente anda com os pés para aprender a andar com o coração. Então, a mística peregrina é a mística que desperta um nomadismo espiritual. Então, quando eu ouço Bernadette, quando eu me encontro com Arthur e com os outros do grupo e do irmãos e irmãs do grupo, o que mais me toca é o seguinte: será que eu tenho essa disponibilidade? Às vezes eu me sinto tão ainda preso. Eu gosto de dormir na minha cama. Se você disser que amanhã
eu vou sair daqui de casa e eu vou ter que me arrumar, vou ter qual é a mala que eu levo, né? Então, e a sociedade nos organiza, eu não sei se vocês que estão me ouvindo têm essa experiência. A gente podia até quase fazer não é uma brincadeira, mas uma... Se eu chegasse aqui agora e dissesse, olha, gente, prepara que nós vamos partir amanhã cedinho. Como é que você reage? Em geral, a gente é muito arraigado aos costumes, ao dia a dia, não é verdade? A gente tem muita dificuldade, assim, eu acho. A sociedade não nos prepara para isso que o Arthur e Bernadette falaram aqui. Sair sem dinheiro, sair sem comida, sabendo assim para onde ir, né? mais ou menos. Mas a Bíblia é isso. Na Bíblia, na tradição judaica, a revelação de Deus começa quando ele disse a Abraão, sai da tua terra e vai. E vai para onde eu te indicar. E tem uma tradição judaica, Arthur, um Midrash do Gênesis. Midrash é um comentário judaico, né? Em que o Abraão responde para Deus, eu sei que foi você que me chamou, porque me chamou e não disse para onde ir. Então, como era para eu partir e sem saber para onde ir, só pode ter sido você. E eu acho, gente, que essa profecia, dessa disponibilidade, dessa leveza de coração, dessa digamos assim, não ficar plantado, né? não se enraizar no aqui e no agora, mas viver o que os irmãos de Tézé chamavam e chamam a dinâmica do peregrino, a dinâmica do provisório. Quer dizer, é uma vida de pobreza no sentido da partilha. Então, Niva, o Rafael do CEBI, coordenador nacional do CEBI, ele nos falava da Bíblia como testemunho da profecia de ontem. E também para a gente poder aprender as profecias de hoje, dos benzedores, benzedeiras, rezadores, xamãs, pais de santo, né? E mostrava que na Bíblia teve essa evolução. Lá no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, se diz assim, antigamente chamavam videntes, hoje se chamam profetas. Então, antigamente eram pessoas que entravam em êxtase, falavam em nome de Deus assim, de uma maneira meio em sonho, né? Ainda hoje, os chavantes, os profetas chavantes no Mato Grosso, eu conheci o Jerônimo Chavante. Por que Jerônimo era profeta? Porque ele era um sonhador. E as pessoas diziam, Jerônimo, você sonhou para me dizer alguma coisa hoje? E ele dizia, sonhei. Aí ele dizia. Então, Niva, continue para nós essa conversa. As pessoas recorriam na Bíblia aos profetas, como Saul, quando estava desesperado à procura das jumentas do pai dele, né? Lá no capítulo 9 de Samuel. Mas, hoje em dia, como é que isso se dá? Como nós vemos no caso de Saul, que vai em busca do profeta quando se tem um problema, quando teve um problema, né, quando havia perdido as jumentas do pai, o profeta hoje também é aquele a quem a gente recorre quando se está em apuros. O profeta é aquela pessoa que a gente sabe com quem contar, né? Eu acredito que os peregrinos e peregrinas conseguem identificar, né, qual é a casa em que eles vão encontrar acolhida, né? E às vezes são pessoas que já vão ao seu encontro. Né? Nós temos uma infinidade de formas proféticas, de pessoas que assumem a profecia e que têm sobre a vida esse olhar apurado,
né, sobre a realidade, esse olhar cuidante, esse olhar que percebe quem está precisando de ajuda, em que espaço pode manifestar uma denúncia ou deve falar por aqueles que não têm voz, um olhar de quem recebeu um chamado da vida e de quem deixa se tocar pelo sofrimento do povo, um olhar sensível, treinado também pela sabedoria que vem dos nossos ancestrais, né? E a profecia ela é tida como um fenômeno da palavra, não é? Mas, antes de tudo, ela depende desse olhar apurado, dessa escuta profunda, né? Desse aprendizado dos ancestrais, mas também dessa escuta profunda do grito dos pobres, do clamor da terra, da palavra que vem da divindade, da própria vida e, sobretudo, do sonho, não é? Que todos compartilhamos do grande projeto que se traduz no bem viver. Com certeza, minha companheira Nivaneide. E isso deixa a profecia ainda mais bonita, né? Ainda mais humana, por ver que ela nasce da realidade dos fatos e ela acaba sendo essa mística, né? Da vida e na vida. E depois de tudo que vimos, que ouvimos, de todas essas emoções manifestadas, de todas também das notícias tristes que trazíamos no início, é emergente, é urgente a necessidade dos profetas e profetisas, dos gritos, mas também do colo, do carinho, da acolhida. Que reflexão profunda e belíssima ao mesmo tempo somos convidados e convidadas a fazer durante essa semana. Falando nesse processo, né, de reflexão da semana, a gente chama aqui o companheiro Reinaldo para dar encaminhamento das questões práticas das nossas atividades para serem entregues durante a semana no grupo de WhatsApp aí referente ao nosso ensaio. Reinaldo, companheiro, chegue mais. Que maravilha, Darlan, Niva. Poxa, eu tô muito satisfeito. Que encontro maravilhoso que a gente teve hoje. Nossos peregrinos, peregrinas, caminhantes, né? Pelas estradas mundo afora. Que alegria. Mas, para o nosso próximo encontro, né? A gente vai preparar um momento bem legal sobre as festas juninas, festejos juninos. Então, a gente quer pedir para todos e todas, se está inscrito ou não, tanto faz. Você pode fazer na sua casa uma memória sobre algum evento, alguma atividade junina em que você teve presente. E a gente convida aqueles que estão participando de uma forma mais engajada no nosso grupo de WhatsApp, inscrita nos nossos ensaios, que possa trazer presente essa memória dos festejos juninos em que você participou, você teve presente, ou então alguma coisa que aconteceu, para a gente caminhar por esses caminhos, já que estamos chegando num momento junino do nosso ano, né? Momentos de festejos juninos, que na pandemia a gente não está conseguindo fazer presencialmente, mas virtualmente a gente vai estar aqui preparando alguma coisinha, tá certo? Olha, e se você ainda não está inscrito nestes ensaios de profecia, não é? Na descrição do vídeo, na semana passada não estava, mas hoje, com certeza, você vai encontrar o link do formulário de inscrição. Não deixe de fazer. Quando você se inscrever, você vai receber um e-mail com um link para o WhatsApp. E aí a gente vai poder conversar um pouco mais. E não deixe também de assinar o formulário de frequência, para garantir o certificado no final deste curso, né, deste caminho. E desde já, né, eu agradeço a presença de cada um e de cada uma. E eu gostaria de convidar mais uma vez Arthur, Bernadette, Marcelo, Reinaldo, que já estão, para uma palavra final, não é? Foi muito bom, dá vontade de a gente passar uma noite inteira ouvindo essas histórias, e acredito que muitas histórias engraçadas, muitas histórias difíceis também que vocês tiveram de enfrentar ao longo desses mais de 30 anos de caminhada, de peregrinação, né? E que fique para nós também
essa palavra que inquieta, que nos desinstale, que nos faça também se colocar a caminho e encarar a própria vida como essa jornada que a gente vai dando passo a passo. Então, um beijo no coração de cada um e de cada uma, e até o nosso próximo ensaio. Bernadette? Muita gratidão por essa oportunidade, porque é uma forma, né, da gente poder falar para mais pessoas, aquelas obras maravilhosas que Deus fez conosco, que a gente poder transmitir, né, para outras pessoas. E minha palavra é assim, de coragem, né? Eu acho que isso que o Marcelo colocou é muito importante, né, a gente aceitar os desafios que a vida nos propõe, porque senão a gente vive uma vida medíocre. Então, a gente ter coragem para assumir as oportunidades que a vida nos dá. E vou aproveitar esse momento para dizer que o Grupo de Mulheres Peregrinas está fazendo um livro, que em breve será publicado, só para deixar aqui a notícia. E caso alguém se interesse pelo livro que eu escrevi, ele é da A5 Editora. Entra no site a5editora.com.br. E muito obrigada, gente. Foi uma oportunidade linda. Um abraço para todo mundo que está aqui, que também vai assistir. Muita força e coragem. Vamos em frente. Um agradecimento especial a cada um que participou desse programa. E gostei, Nivaneide disse uma coisa, convidando para o caminho. Esse programa aqui é um caminho. Esse canal é um caminho. Eu também faço o apelo, eu vou convidar as peregrinas e peregrinos para engrossar aqui o caldo, entrando, se inscrevendo aqui, que é um caminho possível que a gente faz, sobretudo nesse momento, né, que é necessário. Então, eu deixo assim, um abraço a cada um, dizendo que a nossa contribuição ela foi nesse caminho, primeiro, de resgatar a tradição, no que tem de belo, de bonito, e também de perceber o protagonismo dos pobres, que vem a partir dessas figuras que existem e que estão espalhadas, esparramadas por aí, das parteiras, das benzedeiras. Puxa, quando eu vi isso, que a gente tenta dar voz e vez a essas pessoas que historicamente estão sendo massacradas. Bom, então um beijo no coração de cada uma, de cada um, um grande axé e um abração do tamanho do Nordeste. Obrigado, Bernadette. Obrigado pelo estímulo, por nos despertar para essa grande profecia. A profecia tem níveis, tem etapas, tem expressões. Existe uma profecia, como a gente falou, que está no meio do povo. Essa profecia ela toma uma dimensão mais forte quando é comunitária. Ela toma uma expressão mais forte ainda quando se torna solidariedade social, quando se torna profecia política para transformar o mundo. Nós ainda fazemos isso com passo além, que é ligando isso, mostrando que esta é a nossa fé, que essa é a nossa espiritualidade. Então, aí vai de degrau em degrau, de passo em passo. Que Deus abençoe, fortaleça, ilumine os passos de cada uma de vocês, de nós todos juntos. Como tarefa, o Reinaldo já falou da gente preparar uma bonita celebração de festa junina de São João Batista na próxima quarta-feira, mas eu queria propor uma tarefa. A gente sempre tem uma tarefa de um ensaio ao outro, né? E qual é o ensaio? Qual é a tarefa hoje? A tarefa hoje vai ser a gente poder, na Bíblia, ler textos de profeta que nos digam a palavra de Deus para agora. E eu sugiro
um texto que é conhecido de todo mundo que canta, que diz assim: antes que te formasse no seio de tua mãe, eu já te conheci, eu já te escolhi, eu já te destinei para ser profeta. É o capítulo 1 do profeta Jeremias. Leia e se coloque nisso, como você recebendo essa palavra hoje. Muito obrigado, beijo no coração, até a próxima quarta-feira. Obrigado vocês, gente, que fizeram essa aula tão bonita. Maravilha, maravilha. Gratidão é a palavra de ordem. Bernadette, Arthur, muito obrigado por estarem conosco, por nos ajudar, né, o caminho da peregrinação, da profecia através da peregrinação. Um beijo no coração. A gente agradece também especialmente a turminha que fica aí nos bastidores, né? O Helder, Felipe Teixeira, muito obrigado por serem também esses profetas. E a cada um e cada uma que nos acompanha, é sempre uma alegria estarmos juntos, caminhando, profetizando e construindo dias melhores. Beijo no coração. Reinaldo, meu irmão, é com você para fazer o nosso encerramento de hoje. Vou pegar minha companheira, minha viola, para... Eu estava pensando muito no que Arthur começou a falar e no que Bernadette também, então decidi mudar esse final. Porque a gente tem que mudar nossos caminhos e alterar as rotas para a gente encontrar aquilo que a gente gostaria. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Oh, 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 oh. A move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. A move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Ô gira, deixa girar, girar. Ô gira, deixa girar, girar. Ô gira, deixa girar, girar. Ô gira, deixa girar, girar.